Seja bem-vindo ao aula 1. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o transtorno do espectro autista, tá? Vamos trazer aqui uma breve introdução sobre a TEA, né? As características principais, a definição e a prevalência, né? Bom, transtorno do espectro autista, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento que é caracterizado, né, por desafios persistentes na comunicação social e por padrões de comportamentos repetitivos, né, ou restritivos. Dentre as principais características, né, a gente já tinha citado um pouco, é principalmente dificuldade na interação social, né, interagir com seus pares, ter trocas, né, em diversos ambientes. O uso da linguagem, né, conseguir se comunicar, alguns por vezes, não tem um problema clínico, digamos, para conseguir pronunciar determinadas palavras, né, que o fono geralmente avalia, mas não consegue, não verbaliza, né, ou até mesmo dificuldades que não seja verbalizando, mas de conseguir apontar, direcionar o que quer, o que precisa, né. Bom, interesses restritos ou comportamentos estereotipados, né, estereotipias de diversos modos, de girar no seu torno, né, de ficar balançando as mãos, de ficar se balançando o próprio corpo, né? Vão vir caracterizados de diversas formas, e difere, né, de pessoa para pessoa. Bom, a prevalência, né? O aumento, né, da prevalência global no diagnóstico de TEA. A estimativa atual é que uma em cada 36 crianças seja diagnosticada com transtorno, né? Então, o que a gente precisa pensar? Em profissionais mais qualificados nessa área, né, de avaliações mais consistentes, né, e padronizadas, para que a gente consiga observar esses sinais desde cedo, porque quanto antes iniciar uma intervenção precoce é melhor para a criança, para que ela vá adquirindo essas habilidades, que tenha mais funcionalidade no seu dia a dia. Bom, e o autismo, né, TEA, geralmente ele não vem sozinho, tá? Que a gente quer dizer? Tem as comorbidades, né, que vêm junto com o diagnóstico. Uma delas, por exemplo, é o déficit intelectual, né, que está para ser incluído, né, nas mudanças que vão ter no CID, que está em estudo, tá? Se tem déficit intelectual junto, se não tem, essas questões, tá? Transtornos de ansiedade, tá? Ansiedade generalizada, né, depressão, déficit de atenção, hiperatividade ou TDAH, transtorno opositor desafiador, né, que é o TOD, transtorno de processamento sensorial, tá? Também traz alguns, tem um diagnóstico de autismo, muitas questões sensoriais, tá? E que também, dependendo da situação que ocorre, afeta muito também o comportamento da criança. Né? O transtorno bipolar, tá? Distúrbios do sono, né? Epilepsia, seletividade alimentar e problemas gastrointestinais. E tem novos estudos também correlacionando ao autismo. Então, a gente tem que estar atento também a essas outras questões para além do autismo, né? De observar na criança. Bom, coloquei aqui um tópico, né, para a gente estar um pouco mais atento aos sinais precoces, né? O diagnóstico, né? Como identificar o TEA na primeira infância, tá? Questão da interação social. Né? A criança faz pouco ou nenhum contato visual, dificuldade em compartilhar interesses, né? Por exemplo, não apontar ou mostrar algo, falta de resposta a emoções dos outros, né? A criança, às vezes, bebezinho, já mostra um certo sorriso para quando a gente sorri, né? Faz uma careta, faz uma expressão e não tem essa resposta. É importante a gente estar atento também, né? Preferência por brincar sozinho, tá? Mas isso daqui é um pouco, né, da gente pensar, mesmo que tenha essas outras características, brincar sozinho ou não.
né? Porque até mesmo com a família, a criança consegue, né, ainda ter aquela troca ao brincar, né? Ou um brincar mais direcionado, que ela por si só não consegue dar muita função, ou com o primo, com o irmão, ainda consegue trocar, mas não consegue ter troca com os outros, né? Ela vai estar mais, digamos, confortável e segura no ambiente dela. Bom, comportamentos repetitivos e restritivos, né? Movimentos repetitivos, onde estado, exemplo, balançar as mãos, girar objetos, né? Interesse intenso e restrito por um tema ou objeto, né? Às vezes até mesmo um eletrodoméstico em casa, né? A criança tem um certo hiperfoco, né? Resistência a mudanças na rotina, né? Seja, por exemplo, mudança de casa, né? Para a criança mudar os móveis de um lugar eventualmente de casa, tirar uma coisa e colocar no outro e ela querer manter sempre no mesmo lugar, da mesma forma, né? Troca da escola também, reações incomuns a sons, luzes, cheiros ou texturas, né? E isso vem muito também a questão da textura, às vezes na seletividade alimentar, né? Gosto, cheiro da comida traz um incômodo, a textura do alimento traz um incômodo, às vezes prefere um alimento mais pastoso do que sólido. Então, para essas questões a gente está um pouco atento. Brincadeiras e interesses. Dificuldade em brincadeiras de faz de conta, né? Imaginário, né? De fazer que um objeto possa ser um inventário, imaginário, né? Fixação em objetos específicos ou partes deles. Exemplo, rodinhas de carrinho, tá? Organização excessiva de brinquedos ou objetos, né? Também que a gente precisa estar atento. E as questões sensoriais, né? Ou hipersensibilidade a estímulos sensoriais, tá? Rejeição ou busca excessiva por determinados sons, toques, cheiros, né? Dificuldade com roupas ou texturas alimentares, que a gente tinha comentado. As roupas também, né? Às vezes um jeans, às vezes uma roupa de lã no inverno. Passa muito tempo, às vezes, ou um curto período com mais roupa do inverno, depois mais roupa de verão, e ter dificuldade nessa troca durante as estações também. Bom, os níveis de suporte em TEA, né? A gente vai falar um pouquinho. O autismo é categorizado em três níveis, né, de suporte, de acordo com a gravidade dos desafios enfrentados pela pessoa e o grau de assistência necessária para o funcionamento no dia a dia. Esses níveis ajudam a individualizar as intervenções e determinar os recursos necessários. Principalmente o que a gente tem que pensar nesses níveis de suporte é a assistência prestada à pessoa. Alguns vão precisar de assistência em todas as atividades do seu dia a dia e outros vão ter dificuldades mais pontuais, como para interagir com seus pares no ambiente escolar, dificuldade de troca, tá? Sempre analisar cada criança, né? Cada, né? Bom, nível um, né, requer suporte, né? Geralmente apresentam desafios leves na comunicação social e podem ter dificuldade em iniciar interações ou manter conversas. Geralmente vai ser uma criança que vai ter dificuldade até de entender aquele tom sarcástico, uma piada, ou alguém pergunta alguma coisa, se você está bem, tudo bem, eu vou conseguir ter aquela troca dentro de um diálogo, de manter perguntando se a pessoa está bem também, né? Comportamentos restritivos ou repetitivos são visíveis, mas interferem menos em suas rotinas diárias, tá? Conseguem funcionar de maneira relativamente independente, mas podem precisar de apoio em situações que exijam maior interação social ou flexibilidade comportamental, tá? Nível 2 requer suporte substancial, apresenta desafios mais significativos na comunicação social, comportamentos repetitivos ou restritivos interferem de forma mais evidente no dia a dia, precisam de suporte regular, né, para realizar atividades diárias e lidar com as interações sociais, né? Os comportamentos repetitivos, restritivos,
E tem uma questão aqui muito importante também da rigidez cognitiva, né? De criar esses padrões e querer pontuar tudo da mesma forma. Isso seja, que a gente tinha comentado, mudar alguma coisa em casa, trocar de lugar, por vezes até a alimentação, que dê sempre os mesmos alimentos, né? Então a gente tem essa dificuldade, até mesmo de inserir novas atividades durante um atendimento com uma criança. E por vezes tem essa questão da rigidez cognitiva, né? Então é um passo a passo que a gente precisa entender com calma e orientando a família também para não querer forçar determinadas coisas, né? Sendo um pouco mais sutis criança, né? Até para não afetar a questão do comportamento, né? O nível 3 requer suporte muito substancial, envolve desafios na comunicação social, comportamentos restritivos que afetam significativamente a vida diária das crianças. Os comportamentos podem incluir autoestimulação intensa, reações extremas a estímulos sensoriais e dependência de rotinas altamente estruturadas. Precisam de assistência constante para suas atividades e podem ter pouca ou nenhuma habilidade da comunicação funcional. Tá? Muito importante, tá? A gente sempre fala muito, por exemplo, dentro da terapia ocupacional, sobre a função da rotina, ter quadros de rotinas, né? Dar previsibilidade para a criança. Isso é importantíssimo, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente traz uma coisa que para crianças às vezes falta, né? Em função de escola, terapia, né? Faz esporte, tem toda aquela rotina regradinha, né? A função de ter o lazer também, de sair um pouquinho dessa rotina, digamos assim, é importantíssimo para ir auxiliando nessas questões, né? De dependência, exatamente que traz aqui, de rotinas altamente estruturadas. E a gente pegar uma criança desde pequeno, né? E entendendo que tudo precisa, na verdade, ter um equilíbrio, né? Então, a gente vai precisar da rotina, né? No nosso dia a dia, mas a gente também precisa ter um pouco de quebra dela, né? E ir para o momento que a criança tem uma atividade diferente, né? Ter o lazer dela, de sair, de passear, né? De sair um pouco, né? Do que é o mesmo, para ela não ir criando uma certa dependência desses padrões, tá? Então, o equilíbrio é a palavra-chave. Papel do terapeuta infantil, né? Um terapeuta infantil, né? E aqui eu trago as diversas áreas que trabalhamos, dentro da terapia ocupacional, fonoaudiólogos, psicólogos, né? Psicopedagogos, as diversas áreas, tá? Que trabalham com o público infantil, né? Desempenham um papel essencial no suporte a crianças e adolescentes autistas, auxiliando na aquisição de habilidades funcionais e sociais. Profissionais da saúde e educação que atuam com esse público, né, podem fazer uso, né, das abordagens baseadas em evidências, como análise do comportamento aplicada, né, e estratégias naturalísticas, né, como é o modelo Denver, né, de intervenção precoce, para ensinar a comunicação, a autonomia e as interações sociais, tá? Importantíssimo também a troca, né, que a gente já tinha comentado, entre os profissionais, com a família, com a escola, tá? Exatamente para ir alinhando. Bom, o foco do terapeuta infantil é facilitar a participação da criança em diversos contextos, como a escola e o ambiente familiar, promovendo a sua inclusão. É preciso compreender as diferenças e adaptar as estratégias de intervenção para conseguir proporcionar um atendimento eficaz e que também seja respeitoso às necessidades da criança. Tá? Interessante a gente comentar sobre isso, que por vezes a família vai nos trazer N demandas, né? Só que a gente precisa estar focado no desenvolvimento da criança. Às vezes tem coisas que, por exemplo, deveria estar fazendo para o processo de desenvolvimento dela um pouquinho mais adiante. Então a gente vai focar, de início, nos marcos que ela precisa atingir no momento em que ela ainda não conseguiu atingir o seu desenvolvimento, para ela que ela vai adquirindo as habilidades necessárias naquele momento, tá?
Os pais e cuidadores precisam de orientação para lidar com os desafios do dia a dia, estimular o desenvolvimento da criança, criar um ambiente acolhedor e estruturado. Bom, a gente encerra essa aula por aqui hoje. Até a próxima.